Tá na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Olha, gente, com a internacionalização das empresas e busca por talentos além das fronteiras, o domínio do idioma inglês tornou-se essencial para impulsionar a carreira. Diante desse contexto, entrevistas de emprego em inglês estão se tornando cada vez mais frequentes. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a especialista em ensino da língua inglesa da Nação Fluente, Vânia Paula, quem restabelecemos o contato e nós damos o nosso bom dia, Vânia! Bom dia, Denilson. Agora vai. Agora sim, agora vamos, né? Vânia, bem-vinda mais uma vez. Obrigado pelo carinho de nos atender e bater esse papo com a gente aqui dentro do Relógio Entrevista, tá bom, Vânia? Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo espaço. Sempre muito bom estar conversando sobre um tema tão importante como esse. Então, eu é que agradeço. Beleza. Então, para a gente começar, Vânia, como é que os profissionais podem se preparar adequadamente para uma entrevista de emprego em inglês, Vânia? Maravilha. Denilson, você estava comentando no começo sobre a internacionalização das empresas, né? Isso. E uma coisa que é muito importante, além desse fator, hoje, muitas empresas que não estão sediadas no Brasil estão assediando profissionais, né, que moram em países que eles conseguem contratar com uma moeda mais fraca comparada a deles, ou seja, não necessariamente a gente precisa estar pronto com o inglês afiado para a carreira para uma multinacional aqui no Brasil. O mundo não tem mais fronteiras, né? Então, essa importância de estar preparado para uma entrevista de emprego em inglês pode ser um divisor de águas na pessoa que não precisa depender necessariamente de arrumar um emprego somente no Brasil, né? Então, imagina um profissional que está concorrendo com todas as empresas do planeta. Vai ter muito mais chances, né? Vai ter muito mais visibilidade na carreira. Então, eu queria começar respondendo a tua pergunta trazendo essa motivação para que as pessoas tenham a questão da disciplina, a questão da dedicação para estudar inglês, visando não só as oportunidades no Brasil, mas fora do Brasil também. Esse é o primeiro ponto. Talvez, muitas vezes, para se preparar, para estudar e se dedicar, falta aquela motivação. Então, eu quero começar trazendo essa motivação, né? Enxergar além daquilo que a gente está acostumado ali no nosso círculo. Bacana, e motiva mesmo, né? Esse é uma das minhas missões de vida, sabe? Mostrar para as pessoas que não é uma disciplina chata da escola, geografia, matemática, história, biologia, não. É uma habilidade que, se eu domino, eu tenho ferramentas e possibilidades infinitas na carreira. Foi assim comigo lá atrás, né, quando eu tive essa transformação de conseguir a aquisição da fluência no inglês. É assim com muitos dos nossos alunos, e é isso que eu quero trazer, porque é difícil, é pior do que academia, é pior do que atividade física, precisa de muita disciplina, motivação, foco. Não é fácil, não estou aqui para desenhar flores e dizer que é fácil, mas eu estou aqui para descomplicar. Então, acho que a primeira coisa é, gente, vamos nos sentir motivados, porque as possibilidades, as oportunidades, elas passam a ser infinitas. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, Denilson, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Entrevista de emprego e encontro, né? Um date. Certo. São duas coisas que a gente se sente desconfortável de fazer mesmo em português. Concorda comigo? Verdade, é complicado. Se você não estiver preparado, você fica todo acanhado, acaba perdendo boas oportunidades, né? Mesmo em português, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente cria aquela expectativa. Sim. Né? Muita coisa está em jogo naquela hora. A gente também não quer se queimar na frente do recrutador, né? Pois é. A gente quer deixar uma boa impressão. E aí eu digo, mesmo em português, a primeira coisa é preparação. Eu preciso me preparar para esse momento, que mesmo em português é importante. Imagina em inglês, que aí entra o conflito do idioma, né? Meu Deus, se eu falar alguma coisa errada e se eu deixar de vender o meu peixe aqui de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Essa é a primeira coisa, preparação. A segunda coisa é entender que não é um bicho de sete cabeças. Muitas vezes a gente quer estar falando inglês como Shakespeare para participar de uma entrevista de emprego. Verdade. E não é. A realidade
é que muitas pessoas com nível intermediário conseguem facilmente passar numa entrevista de emprego, mas não se permitem porque tem aquela coisa do, meu Deus, meu inglês não é fluente. Porque na cabeça da pessoa, fluência é perfeição. Sim, verdade. Então, ela precisa tirar isso da cabeça. Fluência não é perfeição. Fluência é falar com fluidez. Eu posso falar com fluidez, Denilson, mesmo com vocabulário um pouco mais básico, né? Com expressões um pouco mais básicas mesmo. Mas eu falo com fluidez. Então, à medida que eu vou entendendo isso, eu vou ganhando confiança para me expor para situações em que eu posso participar de entrevistas de emprego. Porque se eu não participar, eu nunca vou estar preparado. Verdade, né? verdade. E aí, para eu também pensar no estudo, né? Como é que eu faço, então, para me preparar para uma entrevista de emprego de uma maneira objetiva? Primeira coisa, você tem que se preparar para o português. Então, tem gente, eu sou empresária, eu faço contratações, eu faço entrevistas de emprego com colaboradores, e mesmo em português, assim, as pessoas vêm para entrevista de emprego muito despreparadas. Eu estou falando de português, tá? Estou falando de inglês, não. Pois é, o preparo é fundamental, né? Né? Eu tenho umas entrevistas que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa não está preparada, né? Não sabe responder perguntas básicas. E aí eu, sabendo me vender o meu peixe na entrevista de emprego, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso no inglês? Tem uma receitinha muito, muito, muito simples. Quando eu falo que é simples, significa que é descomplicada. Mas para fazer, tem que botar a mão na massa, né? Vamos lá, vamos anotar essa receita, então. A receitinha de bolo, o ingrediente. A primeira coisa é, quais são as possíveis perguntas que o entrevistador pode me fazer? Então, por exemplo, lá no blog da Nação Fluente, tem um material gratuito com 11 perguntas comuns. Essas 11, assim, a chance delas caírem é de 90% a 95%. Olha, bacana. Então, só de acessar essas perguntas, eu já estou à frente de muitos candidatos que não se preparam. Você já vai mais preparado. E aí eu quero pegar essa pergunta e como é que eu adequo a resposta dessa pergunta para a minha realidade? Lá tem um modelo também que as pessoas podem seguir e adequar para a realidade dela. Pronto. A primeira coisa é ler essas perguntas e escrever essas respostas. Olha, bacana. Ótimo. Porque aí você já decora, né, um pouquinho daquilo que mais ou menos você pode responder pro entrevistador, né? É porque é repetição, né? É igual ao esporte. Repetição, 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 repetição. E você não vai estar contando uma mentira. Você vai estar contando a sua história. Tem gente melhor para... Não tem ninguém melhor para contar a nossa história do que nós mesmos, concorda? Verdade, é isso mesmo. Essa é uma questão de pegar aquela história que eu já sei, que eu já estou acostumada a contar, já sei, de cor, de salteado, e transformar isso no inglês. Então, o primeiro passo é ler e escrever essas perguntas. O segundo passo é a pessoa que vai entrevistar a gente, ela vai falar inglês. Então, eu tenho que ser capaz de entender o que ela está falando. Ela vai falar inglês, eu tenho que entender o que ela está falando e eu tenho que saber responder. Ou seja, eu tenho que praticar a minha audição. Lá no blog também tem esse material, mas se você der um Google, você acha assim, ó, vídeos para treinar o inglês para entrevista de emprego. Qual é a vantagem do vídeo? Ele vai trazer aquelas mesmas perguntas que eu falei no começo, só que ele vai falar. Então, você vai ver entonação, você vai ver pronúncia, e você vai fazendo aquilo, você vai assistindo os vídeos de forma repetitiva também, para você aprender vocabulários novos, para você ver como que você vai falar aquilo. Repetição mesmo. É a técnica do papagaio. Ouve o que o papagaio fala, repete, entendeu? Entendi. Bacana. Gente, Vânia, você respondeu todas as minhas perguntas em uma só. Eu tinha várias perguntas. Não tem problema. E eu fiquei aqui antenado no que você está falando,
Porque, na verdade, o nosso horário está estourado, mas a primeira pergunta que eu te fiz, você conseguiu responder numa clareza tão grande, numa destreza tão grande de conhecimento de causa, que você respondeu todas as minhas perguntas. Eu só quero fechar com uma última agora, que é a seguinte. Quais são as melhores, né, formas de encerrar uma entrevista dessas em inglês e deixar aquela impressão positiva, Vânia? Ai, eu amo essa pergunta. Simples. Sempre que uma entrevista encerra, o recrutador ele pergunta se você tem alguma coisa para perguntar para ele. Certo. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? E a maioria das pessoas perdem a oportunidade nessa hora, porque não fez uma pesquisa de campo. Então vai lá, faz uma pesquisa de campo sobre a empresa, sobre a vaga, cria uma pergunta não genérica, não vai no Google copiar e colar o que está todo mundo perguntando. Sim. Pensa, matuta, porque o recrutador ele já ouviu aquela pergunta 500 vezes, se você for no Google pegar alguma coisa de template, sabe? De alguma coisa pronta. Uma coisa já pronta. Você vai ter só mais um. Então, finaliza a pergunta com uma pergunta personalizada. Aquilo vai deixar a sua marca, a pessoa vai ver que você está interessado e aquilo ali vai demonstrar que você tem segurança no que você está falando em inglês. Essa é a cereja do bolo, mesmo para entrevista de emprego em português. Olha, que coisa bacana. Gente, eu tenho que encerrar, infelizmente não tem jeito, mas olha, eu quero te convidar, Vânia, para a gente bater outros papos, a gente conversar mais vezes sobre essa questão do ensino da língua inglesa, né, na Nação Fluente, que é o teu blog, se você vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu fiquei muito, muito antenado no que você respondeu pra gente. Espero, numa outra oportunidade, a gente conversar e bater mais um papo sobre isso. Pode ser, Vânia? Com certeza. Conte comigo, Denilson. Obrigado pelo carinho. Gente, eu conversei com a especialista em ensino da língua inglesa da Nação Fluente, Vânia Paulo, sobre como se preparar para uma entrevista de emprego em inglês, né? Mas não foi só em inglês, não. A gente ouviu muito mais dicas também para entrevista em português, né? Obrigado, Vânia, pela sua participação. Queria que você deixasse seus contatos, como é que a gente te acha nas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho como é que a gente consegue te encontrar, Vânia, por favor. Pode procurar por Nação Fluente em todas as redes sociais, estamos em todas, então tem muito conteúdo lá, todos os dias gratuito para quem quer estudar isso, né, para entrevistas de emprego ou mais. Beleza, Vânia, obrigado pelo teu carinho, viu? O telefone de contato você tem, quer deixar ou não, só as redes sociais mesmo? Pelas redes sociais a gente está o tempo todo lá, que se mandar um direct a gente responde rapidinho, é mais fácil. Vânia, obrigado pelo teu carinho de nos atender. Já fica aqui o compromisso de uma nova entrevista, de um novo bate-papo, para a gente poder ampliar mais esse assunto, tá bom? Combinado, Denilson. Obrigado, Uma ótima semana para vocês. Para ti também, boa semana de muito sucesso. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.